Sabe aquela sensação de que o time de vendas corre, 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 mas o resultado não vem de forma previsível? Parece um caos, né? Bom, nesta análise, a gente vai falar exatamente sobre isso. Como transformar todo esse caos num sistema, num caminho claro que gera receita de forma, bem, previsível. E vamos começar com essa frase que, olha, até dói um pouco, mas é a mais pura verdade para quem trabalha na área comercial. Conversa solta não paga boleto. E poxa, como a gente vê isso por aí, né? Pipelines lotados de negociações que não vão para lugar nenhum. É um problema clássico e que no final do dia custa muito caro. Então, a grande pergunta que fica no ar é essa: como é que a gente sai desse ciclo vicioso de muito esforço e pouco resultado concreto? Como se constrói um sistema que finalmente traz previsibilidade de caixa? A resposta, no fundo, é mais simples do que parece. Está tudo em estruturar o processo. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui, passo a passo. Beleza, então? Primeira parte: o problema da conversa solta. Vamos mergulhar fundo e entender onde exatamente todo esse esforço acaba se perdendo no meio do caminho. É muito comum a gente ouvir que o problema é falta de lead. Ah, se eu tivesse mais leads, eu venderia mais. Só que, na real, o problema quase nunca é esse. O verdadeiro gargalo não está na quantidade de contatos. O buraco é bem mais embaixo. E aqui está o verdadeiro culpado. O que falta de verdade é um mapa, um processo. Faltam etapas claras e, o mais importante de tudo, falta um próximo passo definido para cada negociação. Sem isso, o que acontece? O pipeline vira aquele amontoado de conversa solta que a gente falou agora há pouco. E essa imagem aqui deixa tudo muito claro. Olha só a diferença. De um lado, a gente tem o pipeline comum, que é o que acontece na maioria das empresas. É puro achismo, é conversa solta, é totalmente imprevisível. Agora, olha do outro lado, o funil auditável. Aqui a conversa é outra. A gente fala de critérios objetivos, de próximo passo claro e, por consequência, de previsibilidade. A diferença é gritante, é da água para o vinho. Ok, então vamos para a solução. Parte 2, o funil auditável de 5 etapas. É aqui que a gente começa a construir o caminho para ter o controle do processo de vendas. E o caminho é este aqui, ó. São 5 etapas bem definidas. Primeiro, lead qualificado, o LQ. Depois, a gente avança para a reunião de diagnóstico, a RD. Na sequência, proposta enviada, ou PE. E atenção para essa aqui, follow-up com data marcada, isso aqui é chave, o FD. E por último, claro, o fechamento, o F. Cada etapa funciona como um portão, que só abre se as condições certas forem cumpridas. Mas para tudo isso funcionar de verdade, tem uma regra de ouro. Uma regra que não dá para negociar, que é a base de tudo. E essa regra é a objetividade. É com ela que a gente vai eliminar o achismo de uma vez por todas. E a regra é super simples, mas muito poderosa. Uma oportunidade só avança no funil se cumprir um critério objetivo que foi combinado antes. Chega daquela história de, eu estou sentindo que esse cliente vai fechar. Sentimento não paga a conta. A gente precisa de uma prova, de algo concreto que mostre que a negociação andou de fato. É isso, a lógica é essa, não tem para onde correr. Se não existe um critério claro para avançar, o que sobra é achismo, ponto final. E pensa bem na consequência disso. Se o avanço de uma negociação depende do feeling de cada um, como é que um gestor consegue cobrar a equipe de forma justa? Fica impossível. Quando a gente coloca um critério objetivo na mesa, aí sim, a gente cria uma base para ter responsabilidade e para conseguir gerenciar de verdade. Beleza. Já temos as etapas, já temos a regra de ouro. Mas como é que a gente faz isso virar rotina? Como garantir que o funil não vai virar bagunça de novo daqui a um mês? A resposta está num ritual. Um simples, mas poderoso ritual semanal de vendas. E esse ritual é bem prático, dividido em 3 dias-chave da semana. Segunda-feira é dia de faxina, limpar o pipeline, tirar de lá todas as negociações que são só fantasia. Quarta-feira, o foco muda. É dia de atacar as propostas enviadas e os follow-ups com data marcada. É aqui que mora o dinheiro. E na sexta, a gente para aprender, revisa o que foi perdido na semana, entende o porquê e ajusta a abordagem para as próximas. Simples e matador. Certo, então temos o processo e o ritual definidos. Mas como a gente sabe se essa máquina está girando do jeito certo? Medindo. Mas não é medir qualquer coisa, é medir o que realmente importa. Vamos dar uma olhada nos KPIs essenciais.
E pode esquecer aqueles dashboards malucos com uns 50 gráficos diferentes. Na verdade, a gente só precisa de 3 indicadores, 3 monitorados toda semana para ter o pulso exato da saúde do nosso processo de vendas. E são eles: primeiro, a taxa de conversão de reunião diagnóstico para a proposta enviada. Isso aqui mede se a qualificação está sendo bem feita. Segundo, a taxa de conversão de proposta enviada para fechamento. Isso mostra a eficácia da nossa proposta e da negociação. E terceiro, o tempo médio do ciclo de vendas, em dias. Com esses 3 números na mão, o controle do processo é total. Tudo isso nos leva a uma redefinição muito importante. Dentro desse sistema, o que é uma oportunidade real? É simples. É qualquer negociação que avança de uma etapa para outra no funil. E avança, claro, porque cumpriu um critério objetivo para isso. E essa é a mentalidade que precisa ser adotada. É a frase para colar na parede do time de vendas. Se uma negociação está parada, estagnada, sem cumprir os critérios para avançar, desculpa, mas isso não é uma oportunidade. É só uma conversa. E como a gente já viu, conversa solta não paga boleto. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Olhando para o processo de vendas hoje, quais partes do funil ainda são movidas a achismo em vez de critérios objetivos? Identificar esses pontos é o primeiríssimo passo para começar a construir uma verdadeira máquina de vendas previsível.